Olá, bem-vindos ao programa Fisiochat, que é uma parceria do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC. Hoje o nosso programa é a respeito do método Pilates. O método Pilates é um método de treinamento, de atividade física que vem sendo muito difundido tanto aqui no Brasil como no mundo. E para falar um pouquinho sobre o Pilates, nós trouxemos as fisioterapeutas Ariane Schmidt, bem-vinda Ariane, e a Mara Botatini, bem-vinda também. A Ariane, ela é fisioterapeuta pela Uniararas, ela é especialista em traumatologia e ortopedia pela Unicamp e ela é docente em vários cursos de formação de Pilates. Além disso, ela fez recentemente uma formação internacional de tratamento da coluna na Universidade de Pittsburgh. E a Mara Botatini é fisioterapeuta também pela Uniararas, ela é especialista em traumatologia e ortopedia pela Unicamp, ela tem formação completa no método Pilates e formação internacional completa em Pilates por Madrid. As duas são proprietárias do Espaço Pilates lá em Campinas, né? Sim. Sejam bem-vindas. Bem-vindas novamente. Primeiramente, obrigado pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui. Nós é que agradecemos a presença. E para a gente começar a falar desse método que tem tantas pessoas que praticam hoje em dia, né? Ele teve um crescimento muito grande. Eu queria que vocês contassem para a gente a história do Pilates. De onde ele veio, por que ele cresceu tanto, qual que é a base dele? É muito interessante porque a maioria das pessoas vão procurar a técnica e não sabem de onde que vem, né? E o Pilates, na verdade, no começo chamava Contrologia Técnica. Ele só mudou o nome após ele falecer. O Joseph Pilates, né, é o nome do criador da técnica, era um alemão, e na Segunda Guerra Mundial foi exilado, e no exílio ele sentiu muita dificuldade porque ele antes praticava muitos exercícios, né, ele fez yoga, tanto que tem muitos movimentos da yoga, sofreu de muitas doenças na infância, raquitismo, então o exercício era parte da prática clínica dele diária, né, e no exílio é impossível fazer exercício todos os dias e sentia falta e começou a praticar os seus próprios exercícios sozinhos. No final da guerra ele conseguiu ajudar vários soldados que tiveram membros amputados com a sua técnica, com seus exercícios criados lá no exílio, e quando acabou a guerra ele não quis voltar para a Alemanha, ele quis ir para Nova York, para outro país, porque ele não queria voltar mais, sofreu o que sofreu. E em Nova York ele teve a grande sacada e montou um estúdio de Pilates, né, que na verdade era Contrologia, no mesmo prédio do Balé de Nova York. Foi onde as bailarinas, por sofrerem de tantas lesões repetitivas, o encontraram e começaram a praticar. E com a sua prática, as lesões foram diminuindo e viram que tinha muita eficácia. Então, até hoje, as maiores difusoras da técnica são as bailarinas. Existe até muitas pessoas às vezes procuram falar, você é homem, não faz pilates. Não, faz sim, mas é justamente por isso, né? Por serem muitas bailarinas que faziam, acabou ficando uma coisa meio que das mulheres. Exatamente, mas isso foi não o homem existe. Que criou, né? Exato, é bem isso, bem estranho, né? Ótimo. E então vamos entrar um pouco nessa, né? Então assim, quem pode fazer Pilates, né? É só mulher mesmo, já que você já falou dos homens. Então acho que isso é legal a gente falar. Hoje a gente vê que o Pilates ele está aberto para todos, desde crianças, gestantes, adultos, jovens, idosos, enfim. Eu acho que a grande diferença tem alguns movimentos que durante a prática podem ser evitados, independentes dessa fase, né? Mas o Pilates hoje em dia está aberto para todo mundo. Porque o Pilates é, na verdade, movimento, né? Cinesiologia. E o movimento faz bem para todo mundo. Sim. Né? Até o idoso de 90 anos, a criança de 7 anos, qualquer pessoa pode praticar Pilates. Será que foi por isso que acabou difundindo? Como que vocês viram assim, essa mudança? Porque, vamos falar de 15, 20 anos para cá que o Pilates deu esse boom, né? 15 anos, né? 10 a 15 anos. Por que vocês acham que o Pilates fez esse boom tão grande? Eu acho que é uma prática diferente da musculação. Muitas pessoas não se adequam à musculação por ser peso excessivo, não pelo gostam. Próprio ambiente, às vezes, próprio né, ambiente da academia. Exatamente. O Pilates é mais personalizado, porque no máximo a gente trabalha com máximo 3 alunos, diferente das academias. Ele é mais individualizado dependendo da patologia de cada pessoa. Então acho que
ele é mais cuidadoso com a pessoa e isso agrada mais. Eu acho e que acaba isso... levando menos lesões? Menos lesões, menos impacto, né? E também o Pilates, por ele trabalhar muitos alongamentos, coisas que talvez em outras técnicas a gente não tem tanto, né? E isso as pessoas sentem muito bem, agradáveis, relaxa a musculatura e sentem melhora da dor, né? Sim. Número de repetição também acaba sendo um pouquinho diferente, comparando com outras técnicas, e por isso mesmo acaba sendo mais agradável pelo fato, eu tenho que ficar pegando fichinha e ficar seguindo. Não, é uma aula muito completa, trabalha tudo, desde a mente, respiração, controle, equilíbrio. Então, todo esse trabalho ajuda muito todo mundo, né? Principalmente idoso, gestantes, enfim. Mas eu acho que o grande boom da técnica, a explosão da técnica foi essa afinidade. Eu acho que ela é mais agradável que talvez outras técnicas. E a melhora da dor, né? E a melhora da dor, com certeza. Sim. Vocês têm algum público que procura mais vocês? Ou não? É bem variado? Acho que tá bem variado. Essa pergunta foi difícil. Eu acho que no estúdio nós trabalhamos com todo o público, né? E a maior indicação é o boca a boca mesmo, seu trabalho... Porque a gente tem um pouco de uma ideia, quem faz Pilates é mais senhoras, mais mulheres, tal. A gente tem uma coisa, né? O público em geral, né? Isso está se mudando. Muito. Muito. Hoje eu tenho grupo só de homens. Exatamente. E o legal é isso, né? Todo mundo fala, nossa, mas Pilates é muito fácil. Não, gente, Pilates não é muito fácil não, tá? Lógico que vai do profissional saber a possibilidade de cada aluno, né? De cada paciente. A gente trabalha muito, eu acho que 80% dos nossos clientes são pacientes que vêm com dor, né? Então, justamente isso. Hoje em dia tem muita indicação médica, né? Antigamente os médicos indicavam para outras técnicas, hoje eles indicam muito Pilates. Então, vem muito cliente pra gente com dor. Então, vai da gente saber lidar com isso, saber colocar o movimento correto para cada um. E isso faz com que a gente evolua gradativamente, né? Eu acho que a questão da dor é um dos parâmetros que a gente tem que prestar mais atenção, né? Conforme a dor vai cessando, a gente vai conseguindo evoluir com mais carga, com níveis de dificuldade dos exercícios. Porque sabe, até o negócio de fácil, mas eu já ouvi gente falando, porque às vezes a gente vê foto de alguém no estúdio com aquela posição de ponta cabeça. E às vezes tem gente, nossa, eu não vou fazer Pilates, não é pra mim, eu não vou conseguir fazer isso. E daí às vezes as pessoas se surpreendem que elas conseguem, né? Vocês conseguem fazer senhoras fazerem posturas que elas achavam que elas não fariam? Surpreendente, né? Mas ao mesmo tempo a gente também tem que ter cautela, né? Porque tem muitas pessoas, os alunos vêm, eu quero fazer essa foto, mas você não tem condição de fazer aquilo ainda, né? Às vezes não Vamos evoluir no primeiro mês, nem no segundo, sim, daqui 6 meses. Mas um dia ela vai conseguir, com certeza. Mas daí vocês percebem, por exemplo, uma senhorinha que falava, não, isso eu nunca vou conseguir, no final ela consegue, deve ser muito legal, né? Muito gratificante, né? Porque também o Pilates tem uma coisa do circo, né? Meio circense. Agora também tem Pilates aéreo. Vai evoluindo, a técnica faz parte da evolução, né? Como a bola, que antes não existia, né? A bola no começo da técnica. E isso faz parte. Então, por ser esse ambiente mais circense, mais lúdico, por isso que eu acho que a gente atrai tanto crianças, idosos. Eu acho que é interessante. E elas conseguem e a gente fica super feliz. Nem faz. Vocês falaram muito de dor, né? Então, quem que pode ser instrutor de Pilates? Como que funciona isso? Acho que isso também é uma coisa importante até para a pessoa, público de casa que está assistindo, saber como ele vai procurar um bom profissional, como ele sabe se o profissional é bom, não é bom. Olha lá, tô com uma dor nas costas, né? Porque a gente ouve muito isso, Pilates para dor nas costas. E aí? Como que eu faço? Tô com dor, o que eu faço? Procuro no Google? No Brasil, o profissional que pode trabalhar com Pilates é o fisioterapeuta e o educador físico. Fora do Brasil são outras regras, mas aqui no nosso país são esses 2 profissionais capacitados. O curso de Pilates, existem vários cursos no mercado, né? Então, tomar um pouco de cuidado com a formação, com o tempo de trabalho. Eu acredito que um bom curso não é um curso de poucos dias, eu acredito. Final de semana. Sim, um curso bom, ele exige um pouco mais de dias, né? É uma técnica que é ensinada, mas não é uma especialização, é um curso de final de semana, mas às vezes 4 ou 5. E daí, um aluno, resolve, ou um paciente, o médico fala, olha, eu acho que Pilates seria uma técnica boa para você. O que vocês dão de dica para ele achar um lugar
de confiança? Eu acho que indicação sempre é bom, né? Buscar realmente um currículo, uma pessoa com boa formação. Mas eu acho que o grande profissional, a grande sacada é também você chegar no estúdio e não a pessoa já te colocar fazendo. Porque pode ser que o médico ele acha que para você é a melhor técnica. Mas uma boa avaliação do fisioterapeuta, do professor de pilates, sim, para indicar ou não. Olha, pode ser que no momento a sua técnica seja outra. Pode ser que você fique uma semana, um mês fazendo outra técnica e depois continua a sua evolução do tratamento com pilates. Porque às vezes é muito disso, né? Às vezes a pessoa está com uma dor super aguda, não que não é indicado, mas pode ser que concilie com outras técnicas na fisioterapia e tenha um resultado melhor. Então a avaliação ela é muito importante. E eu acho que a primeira busca estar aí, né? De um profissional que primeiro avalie sua potência, sua postura, sua dor e aí indique a forma correta. É que você chegar na academia ou no estúdio e o cara já te coloca para fazer exercício, não pergunta se você tem alguma coisa. Não vê, e acontece, às vezes, nem né? exame, né? Se tem indicação ou não, se tem alguma contraindicação que não pode daquele exercício. Enfim, isso é importante saber. Quem me conhece sabe que eu sou um profundo crítico dessas coisas de aulas gratuitas, venha conhecer, aquela coisa, porque a gente fala isso para os nossos alunos aqui na PUC. Como é que é? Aula experimental. Então, assim, avaliação para o paciente, para o fisioterapeuta, para a pessoa, saber o que é melhor para cada pessoa. Porque não dá para adivinhar, né? Sabe, eu sempre falo assim, quando alguém pergunta, eu falo, você já foi a algum médico e fez uma consulta experimental? Ninguém pede, né? Não, Ninguém vai no nutricionista e fala, faz uma consulta experimental. Então, por que o trabalho de um profissional, né, que vai te atender, vai te ouvir, vai te avaliar, tem que ser gratuito? Que leva anos para se formar, para saber o que é bom, para se especializar, né? Então, acho que a nossa função nesse programa é um pouco também abrir os olhos. Porque às vezes a pessoa que está em casa não sabe, né? Acho perfeito. Porque muitos locais oferecem. Então, se todo mundo oferece, então isso é normal. Eu tenho que oferecer também. E não, né? Não é o caminho. Gente, a gente tem perguntas lá dos nossos telespectadores. Vamos lá? Meu nome é Cristina Gattai. Eu sou estudante do 2º ano de fisioterapia na PUC São Paulo. Minha pergunta é sobre pilates. Uma pessoa que fez uma cirurgia de coluna, lombar e sacra, ela pode fazer pilates? Existe assim algum impedimento, algum tipo de exercício que ela não poderia fazer? Então, gente, operou da coluna, chegou lá no consultório de vocês, né, no estúdio de vocês, e aí, pode fazer pilates? Pode. Claro que sim, pode sim. Claro que tem algumas restrições, né? Alguns movimentos que tem que ter mais qualidade, um pouco mais de consciência corporal, mas pode. Claro que uma avaliação seria muito importante nesse momento, mas não tem problema algum. Com certeza, porque a técnica trabalha mobilização articular, que para ela vai ser fundamental, das vértebras que não foram operadas, alongamento e fortalecimento daquela musculatura que para o decorrer da vida vai ser muito importante. É a músculo que estabiliza toda a nossa coluna, né? Então, precisa sim ser fortalecido. Então, a indicação é correta. É até recomendado. É recomendado. E é lógico que ela vai trazer o raio-x da operação, se precisar, vocês conversam com o médico, acho que tudo o tipo de cirurgia que foi feito, né? Essa troca também é importante. E sabe que assim, lendo sobre Pilates, a gente acaba vendo revista, vendo programas na televisão, a gente sabe que tem algumas formas de trabalhar, né? Eu vejo, às vezes você vê propaganda lá, Pilates de aparelho, Pilates solo, aeropilates, igual a Ari falou. E daí eu queria que vocês explicassem um pouquinho pra gente, né, quais são essas técnicas que existem. E a gente vai até, inclusive, passar uns filminhos que vocês trouxeram pro pessoal conseguir visualizar a técnica, mas vocês já podem ir respondendo. Sim. Tá. Eu até falo que assim, o Pilates é uma técnica, né? Não existe, eu trabalho só com solo, só com aparelhos ou só com bolas. Não, eu acho que a partir do momento que tudo está na técnica, você tem que trabalhar com um todo. Você tem que ser capacitado para trabalhar com a técnica como um todo. Existe Pilates de solo, Pilates aparelhos, Pilates aéreo e o Pilates que é voltado mais para reabilitação, que é onde a gente mais atua, né, Mara? Por sermos fisioterapeutas, a gente atua mais com a dor, então é para essa área que a gente trabalha mais. Tá. Mas o Pilates é um todo. Né? Numa aula você vai trabalhar com bola, com rolo, com acessórios, com aparelhos. Isso depende do instrutor, mas... E aí, qual que é a diferença? Qual que eu devo fazer? Solo, aparelho? Como que funciona isso para quem vai começar?
Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar nos aparelhos de uma forma inicial, até porque os aparelhos eles acabam facilitando um pouco os ajustes, as resistências, e assim conforme a pessoa vai evoluindo, eu vou colocando outras dificuldades, né? Porque às vezes é difícil, a pessoa já não tem uma boa consciência, e colocar ela às vezes em cima da bola, ela tem medo da bola, então às vezes a gente tem que tomar algumas cautelas enquanto a isso. Uma pessoa tem labirintite, outros distúrbios, e vou colocar ela numa prancha muito estável? Não, primeiro eu vou trabalhar ela mais um beabá, até porque ela precisa aprender uma respiração correta, ela precisa saber controlar mais o próprio corpo para que isso evolua, né? Sim. Senão eu posso até mesmo provocar um desconforto, uma dor no final da aula, e isso é que a gente não quer. Às vezes a pessoa fala assim, mas o aparelho ajuda ou dificulta? Eu acho que às vezes a pessoa tem gente que deve achar que o aparelho é mais difícil que o solo. É mais difícil ou mais fácil? As duas coisas, porque nos aparelhos a gente trabalha com molas e com intensidades diferentes. Então a gente pode tanto ajudar o movimento como dificultar esse movimento. Mas vamos supor, se você não tem aparelhos para trabalhar, você consegue também iniciar com uma aula muito tranquila no solo, sem nenhum aparelhos. Então depende do que você tem também. Sim. E você pode dar uma aula muito completa no solo. No solo, né? com Muito certeza. completa. E muito difícil também. É. Então por isso que você tem que estar bem capacitado. Eu acho que às vezes aquelas figuras mesmo de meio acrobacia dá a impressão do aparelho de ser mais difícil. Difícil, né? É. Na verdade, eu acho que o paciente, na verdade, ele acaba... eu acho que ele cria mesmo, né? Porque eu acho que a mídia acaba mostrando uma coisa que muitas vezes é 1%, 5% da aula de vocês. É isso mesmo? Com certeza. E tem um lado negativo também. Às vezes as pessoas não procuram a técnica porque falam, eu nunca vou ser capaz de fazer aquela postura em inversão. E fica até com receio de nos procurar. E não, às vezes ela nunca vai fazer. Se ela tem medo e não consegue, o bom instrutor não vai obrigar o seu aluno a fazer. E vai evoluir conforme a necessidade, conforme a potência dele. Sim. E o que vocês acham, assim, então, pensando nesse panorama? Vamos falar mais do Brasil. Vocês têm, eu acho que, pelo que a gente sabe, experiências até fora. Qual que é a diferença, então, assim, do que vocês veem lá dos instrutores, né, dos profissionais fora do Brasil? A gente está um pouco perdido. Como que tá? E como que vocês veem o Pilates no Brasil com essa comparação? Eu acho que perdido não é a palavra, mas eu acho que, primeiramente, existe um fator cultural, né? Que isso existe e é ponto, não tem como mudar. Eles trabalham muito igualmente, todos fazem os mesmos exercícios, no mesmo aparelho, junto, no mesmo período. Só que antes disso, eles fazem uma boa avaliação, eles são obrigados a fazerem aulas individuais para aprenderem corretamente a técnica, para depois eles serem colocados em grupos específicos. Então, uma pessoa de um nível básico, ele vai ser incluído num grupo de nível básico. Uma pessoa, um atleta, um bailarino, ele vai para um grupo tal. Então, isso gera uma diferença e até mesmo você consegue até mais evoluir mais aquela aula, até porque todos estão no mesmo nível. Aqui no Brasil, a gente não tem tanta essa pegada, tá? Até porque rola um pouco essa coisa de 3 alunos por aula, a gente tem uma aula um pouco mais personalizada, individualizada. Acho que a gente trabalha um pouco mais com a dor, né? Eu acho que o brasileiro, ele tem um pouco mais essa questão do carinho, do afeto, do apoio. Coisas que na Europa, eles são um pouco mais frios, né? Eles são já na deles, eles já chegam, eles já deitam, eles já sabem tudo o que fazer. Aqui já não. Aqui o professor faz tudo praticamente pelo aluno. Pega os instrumentos, pega os acessórios, coloca a mola, né? Resistência, enfim. Lá já temos essa diferença. E aqui no mesmo grupo, muitas das vezes nós temos uma patologia de coluna junto com uma outra pessoa que tem dor no joelho e uma outra pessoa que não tem nada. Então não tem como você trabalhar o mesmo exercício para 3 casos tão distintos, né? Essa é a maior dificuldade. É muito difícil você unir as mesmas patologias no mesmo horário. Então por isso que a gente trabalha... O do joelho vai querer às 4 horas igual do outro joelho. Isso é muito difícil. E eu acho que assim, na questão da palavra perdido, é um pouco que assim, hoje o Pilates está muito no marketing, né? Você coloca o nome Pilates, é um marketing que vende. Então hoje, esses dias eu ouvi Horse Pilates.
fala, não dá, né? Tem umas coisas, water pilates, né? Tem umas coisas que não vai muito longe, muito além da técnica. Do clássico, né? Porque o clássico já é difícil, né? O Pilates clássico já é muito difícil, às vezes não precisa inventar muito. Não precisa inventar muito. Mas acho que é o que acontece com a fisioterapia, né? Vai tendo boom e daí eles vão inventando um monte de coisa. E é o que a gente sempre fala para os nossos alunos, se vocês souberem anatomia, biomecânica, fisiologia, vocês resolvem quase tudo. Não precisa ficar inventando nome de técnica, né? E na verdade o que vocês fazem é exercício dentro de um estúdio, dentro com um repertório, com equipamento. Com uma técnica, né? Que usa né? Mas que é a base da fisioterapia, né? Exercício. Então, até falando disso, eu já pratiquei Pilates. Então, no Pilates, para quem não conhece, eu acho que vocês usam muito a respiração, né? Então, enquanto o indivíduo, acho que não sabe fazer esse básico, não dá para evoluir, né? Não dá, porque o básico da técnica é saber respirar corretamente, acionar a caixa de força, que alguns livros chamam de powerhouse, caixa de força, cinturão de força, quer dizer a mesma coisa, e acionar o assoalho pélvico, né? Isso faz parte da técnica Pilates. Então não são só os exercícios, é tudo isso mais os exercícios. Os exercícios vêm depois que ele já sabe fazer isso, né? Que é essa, para quem não sabe, Ari, o que é essa casa, o powerhouse? O powerhouse é a contração muscular de todos os músculos do abdômen. Então a gente fala que é como se você fosse fechar todos os músculos unindo-os, entendeu? Então é frente, trás, lateral, cima e embaixo. Por isso... Que é uma caixa. Uma caixa, isso. Que isso ajuda a estabilizar a coluna, enfim. E tem muito resultado com as dores de lombar, né? Hoje em dia, lombalgia, vem muitos alunos, vem muitos pacientes e tem um resultado excelente. Acho que até, por exemplo, os idosos que gostam tanto, deve melhorar muito o equilíbrio deles, provavelmente, né? Porque eles têm uma estabilidade melhor. Deve... Um outro princípio da técnica, né? Sim. Melhora do equilíbrio, melhora a consciência corporal. Então, isso, ao longo prazo, a gente evita torções, evita quedas, que querendo ou não, é uma das grandes assim, preocupações que a gente tem com o idoso. Então, quais são esses princípios aí do Pilates? Mobilização articular, melhora do equilíbrio, alongamento, fortalecimento muscular, respiração. Esqueci algum? Acho que não. E o controle, né? Tudo isso gera um controle no seu corpo e mente, né? Que é a mente que controla o resto. E aí eu fiquei pensando, por isso que as bailarinas estavam se machucando menos, né? Se a gente for pensar numa aula de balé antigo, né, que ficava aquela hiperlordose, né? Então haja corpo para aguentar, né, tudo isso. E no caso das bailarinas, fortalece muitos mesmos músculos e alonga-se muitos os mesmos. Não tem um equilíbrio muscular. Isso. Coisa que no Pilates a gente consegue trabalhar, né? O equilíbrio muscular de membros inferiores, superiores, isso melhora as lesões. Hoje em dia mesmo tem muitos atletas trabalhando com Pilates justamente por isso, né? Por essa distorção de alguns músculos, uns sofrem mais, outros menos, então esse equilíbrio é muito importante e a técnica ajuda muito. Isso é bem bacana porque a gente vê nas mídias sociais o Cristiano Ronaldo, os atletas, tudo. Então, meio que o Pilates tomou conta do esporte também, né? De alto rendimento, não só amador. Né? Como parte da preparação, né? A minha história foi muito interessante, porque antes de ser instrutora, eu fui praticante de Pilates. Eu tinha uma tendinite de calcânio que não passava, fiz fisioterapia, me ajudou muito, mas o que melhorou eu não ter a recidiva da tendinite foi a prática do Pilates semanalmente. Então, eu me apaixonei sendo praticante antes de instrutora. E como é que é dividido uma prática de Pilates? Quanto tempo dura? Se tem alguma progressão que vocês fazem durante a aula, aquecimento, alguma coisa assim? Eu acho que vai muito do instrutor, né? Eu e a Ari, nós trabalhamos muito antecipadamente, a gente aquece, né? Faz um alongamento. No meio da aula, a gente faz a pegada mais forte, é onde a gente ganha mais força muscular. E no final da aula, onde de novo a gente faz um relaxamento até para a pessoa ir embora bem, né? Eu acho que isso é importante. Normalmente a duração da aula é 1 hora. Algumas pessoas fazem 3, 2 ou 1 vez por semana. Isso tem uma regra, assim, para vocês? Como que funciona? É bolso mesmo? Pode pagar mais, faz mais? Ou tempo? Existe a questão financeira, né? Que depende da pessoa. E existe também o quanto ela faz atividade física na semana. Porque muitas das vezes ela opta
o Pilates sendo a atividade Complementar principal. ou principal, né? Depende. Ela pode fazer igual a complementar academia, 4 vezes na semana. Pode fazer. Todo Não dia tem se problema quiser, algum. né? Não tem Pode. problema nenhum, variando. Nós conseguimos variar entre as musculaturas, então. E a gente está no fim do programa, né? Eu queria que vocês dessem uma dica para quem está assistindo e pense em fazer uma formação. Qual que é o melhor caminho? O que vocês indicam para a pessoa que gostaria de se formar, ser instrutor, ou até, sei lá, quem quer começar a praticar, né? É que a gente falou um pouco, mas... Eu acho que primeiramente tem que gostar de movimento, né? Gostar de atender, principalmente alguns horários acabam sendo mais procurados, não pode trabalhar até a noite, que vai ter trabalho mesmo. E eu acho que o principal é procurar uma formação boa, né? Porque do mesmo jeito que existe todo esse campo aberto, tudo é muito lindo, maravilhoso, mas também existe uma fase, uma forma que, se o meu cliente não está apto, eu tenho que saber avaliar bem, né? Então, eu acho que a formação calha nisso, né? De você reabilitar. Acho que o Pilates, ele entra como, hoje em dia, até como reabilitação, né? Hoje em dia, as pessoas procuram muito por isso. Então, é importante também uma formação que trabalhe com reabilitação, por que não? Né? Por que não reabilitar o meu joelho com o Pilates? Então, a importância de uma boa escola, de um bom curso de formação é isso. Eu acho que observar se esse curso ensina o raciocínio clínico, que é o mais difícil de aprender na aula, porque os exercícios você aprende, mas o raciocínio clínico daqueles exercícios que é o mais difícil. Por isso que é importante no curso, principalmente de fisioterapeutas, buscar um curso que tenha reabilitação incluída nele, né? E quem quiser começar a praticar, eu acho que tem que começar amanhã, super indico, para qualquer pessoa, porque ele é apaixonante, é uma técnica apaixonante. Certo. Muito bom. Acho que agradecer a presença de vocês. Acho que muito importante a gente mostrar que também o Pilates hoje tem outro lado e não só aquela coisa que aparece nas mídias sociais. Então, mostrar que tem um trabalho sério por trás, que tem reabilitação embasado, por trás, né? que serve para todo mundo, para nós homens, para os idosos, né? Então, queria agradecer muito aí a presença de vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Então, continue nos acompanhando nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e até a próxima.